Imagine a seguinte situação: um determinado país resolve criar o seu primeiro campeonato profissional de futebol. Para isso, ele funda 10 franquias de times e tenta vendê-las para investidores privados. A ideia é que a competição seja a mais equilibrada possível. No entanto, às vésperas do início do campeonato, uma dessas 10 franquias não encontra um investidor interessado. Então, para não prejudicar o calendário da competição, a própria organização do campeonato assume o controle da franquia. Por mais que pareça uma história fantasiosa, algo muito parecido aconteceu nos Estados Unidos. No vídeo de hoje, o Gol de Canela conta o curioso e até desconhecido caso do Tampa Bay Mutiny, uma franquia administrada pela Major League Soccer que nunca encontrou um dono ao longo de toda a sua existência. Por imposição da FIFA em troca da concessão do direito de sediar a Copa do Mundo de 1994, no começo dos anos 90, os Estados Unidos começaram a organizar uma nova liga de futebol profissional. Na época, o país já estava há quase 10 anos sem uma competição nacional de primeira linha. Foi então que surgiu a Major League Soccer. Inicialmente programada para começar suas atividades em 1994, a MLS, como também já ficou conhecida, só conseguiu organizar sua primeira edição de campeonato em 1996. Na oportunidade, 10 times foram inscritos na competição. Todos haviam sido criados como franquias pela própria liga, com base em um critério geográfico. Entre esses times da edição inaugural da Major League Soccer estava o Tampa Bay Mutiny. Como o próprio nome já sugere, essa franquia tinha sua sede na cidade de Tampa, na Flórida, e de cara já despontou como uma das mais fortes do campeonato. Tinha como seu principal jogador o meio-campista colombiano Carlos Valderrama, uma das estrelas internacionais que haviam sido contratadas pela própria MLS. Para quem não sabe, em sua primeira edição, a Major League Soccer distribuiu inicialmente 4 jogadores de seleção para cada um dos 10 times, e depois realizou um draft com 250 nomes para completar os elencos. O Tampa Bay, além de Valderrama, recebeu como jogadores de seleção o defensor Clay Koeman, o meia Martin Vázquez e o atacante Roy Leicester. Os 3 tinham passagens recentes pela seleção principal dos Estados Unidos. Diferente do que havia acontecido com as outras 9 franquias, o Tampa Bay Mutiny entrou na temporada inaugural da Major League Soccer sem um dono. Apesar de ter sido criado oficialmente em 1994, ou seja, 2 anos antes da estreia oficial, o time não encontrou alguém interessado em assumir o projeto. A falta de popularidade do esporte na região foi apontado como o principal motivo. Coube então à própria Major League Soccer a administração provisória da franquia. Com Valderrama e companhia, o Tampa Bay Mutiny fez uma temporada incrível em 1996. Além de vencer a Conferência Leste com ótimos 58 pontos em 32 jogos, o time ainda ficou com a melhor classificação geral. Além disso, ainda terminou com a artilharia da competição e também com o MVP. Roy Leicester e Valderrama, respectivamente, foram os ganhadores das premiações. Foi um início para lá de promissor para o Tampa Bay Mutiny. A única coisa que não deu para comemorar foi a falta de engajamento com os moradores da cidade de Tampa. O time terminou a MLS de 1996 com a segunda menor média de torcedores no estádio. Nos 16 jogos realizados em sua casa na época, o Tampa Stadium somou uma média de 11 mil torcedores, número considerado muito abaixo do esperado. O Tampa Stadium tinha capacidade para mais de 70 mil torcedores. Depois da excelente temporada de 1996, o Tampa Bay Mutiny entrou em um verdadeiro declínio ainda no final dos anos 90. Ainda sem investidores interessados no projeto, o time continuou sendo gerido pela Major League Soccer, mas passou a acumular muitos problemas financeiros. Estima-se que entre 1997 e 2001 tenha somado um déficit de quase 15 milhões de dólares.
Além disso, com a demolição do Tampa Stadium em 1999, o time viu sua receita cair consideravelmente ao levar os seus jogos para o recém-construído Raymond James. Nessa nova casa, passou a pagar um valor muito alto de aluguel. Logo, diante de um cenário cada vez mais delicado, a Major League Soccer anunciou em janeiro de 2002 o fim da franquia. Vale destacar que, nessa época, a MLS enfrentava um dos momentos mais difíceis de toda a sua história. Por pouco, não declarou falência. Para você ter uma ideia, a liga tinha perdido até aquele momento mais de 250 milhões de dólares. Por isso, precisava o quanto antes se reorganizar. O fim do Tampa Bay Mutiny foi um duro baque nos planos de desenvolvimento do futebol na Flórida, até porque também em 2002, uma outra franquia da região fechou as suas portas. Fundado em 1997, durante a primeira fase de expansão da Major League Soccer, o Miami Fusion teve suas atividades encerradas após a saída do seu principal investidor. Se você gostou do vídeo e ainda não é um inscrito, por favor, se inscreva no Gol de Canela. Até mais!